Pessoal, novamente estamos ao vivo para mais um episódio do Lucas Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise do YouTube ou ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Vamos para a nossa entrevista. O meu convidado de hoje está participando da novela Poliana Moça no SBT, interpretando o personagem Pinóquio. Além da televisão, ele também esteve nas peças Escola do Rock e Charlie e a Fábrica de Chocolate. Vamos receber João Pedro Delfino. Deixa só ele entrar aqui. Enquanto isso, vou falando com vocês. E aí, Levi, tudo bem? Vamos esperar nosso convidado entrar. Tô ótimo. Oi, Letícia. E a semana de vocês, como tá indo? São alguns DVDs. Aqui atrás são alguns DVDs. Tem uns livros ali na segunda prateleira. E alguns colecionáveis. E essa parte de cá são alguns retratos. Retratos não, quadros. Cara, eu ainda não vi esse filme. Eu só vi o início de Gato de Botas, eu só vi o início. Boa noite, Petri. Pois, esses são os melhores. Trilogia, saga. Os meus favoritos hoje são Harry Potter e Fronteiras do Universo. Aí, meu convidado entrou. Vamos lá, pessoal. Meu convidado de hoje está participando da novela Poliana Moça no SBT, interpretando o personagem Pinóquio. E além da televisão, ele também esteve nas peças Escola do Rock e Charlie e a Fábrica de Chocolate. Vamos receber João Pedro Delfino. Vou chamar ele aqui. Verdade, Harry Potter nunca morre mesmo. Fala, João, tudo bem? Tudo! Até você entrar aqui, o papo era Harry Potter. Ah, nossa, eu adoro Harry Potter. Eu Por amo. enquanto, o papo era esse.
Pô, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar te entrevistando. Ah, eu que agradeço. Vai ser muito legal o nosso bate-papo. Isso aí. João, como a gente falou agora há pouco, você tá na novela Poliana Moça, né? Que a gente tá tendo um baita sucesso. Você interpreta um personagem que é muito marcante, Pinóquio. Demais. É demais. Como tem sido viver essa experiência, cara, e participar de um título que tem atraído tanto público jovem? Ah, gente, é um presente, assim, para mim ter feito esse personagem tão especial, tão marcante, né? Como você disse. Não tem Uhum. como não ter, né? O Pinóquio, que é um personagem que já era clássico antes de Poliana Muito Moça, tempo. todo mundo já conhece, né? Clássico aí da literatura. Vários filmes, inclusive, ganhou o Oscar aqui, uma das versões, né? E eu poder Verdade. interpretar o Pinóquio do Brasil, o Pinóquio das novelas, né? Do SBT é É. um presente muito especial para mim. Eu sou muito grato todos os dias por ter tido essa oportunidade de fazer cenas tão legais, que passam mensagens tão bonitas e que Aí. trouxe um alcance tão grande, né, para várias pessoas que acabaram me conhecendo através do Pinóquio. Isso aí. Tem algumas referências aí atrás de você, né? Alguns quadros também. Demais aqui, ó, os personagens. Aqui tem o Pinóquio, o Fred, que eu fiz em Escola do Rock. Aqui tem o Pedrinho também, que é de uma websérie. Pô, bacana pra caramba. E como foram as seleções pro elenco? Como que foi o quê? Ah, as seleções pro Ah, elenco de Poliana. as seleções. Foi um processo bem legal, bem desafiador também. Eu já tinha feito outros testes no SBT, então eles já me conheciam por causa desses testes. Aham. Mas o Pinóquio em si foi um teste bem diferente. Eu recebi mais ou menos 4 dias antes da gravação do teste, o texto. E aí meus pais nem chegaram a abrir o texto, porque eles estavam trabalhando na época, então eles já encaminharam direto para mim. Eu mesmo li, eu mesmo estudei sozinho. Falava, inclusive, que o Pinóquio andava com uma marionete. Então, eu fui pesquisar um teatro de 2 horas de como que uma marionete se movimentava. Acho que na época, acho que Caramba. eu não tinha muita noção, assim, de como seria o personagem, porque não tinha muita cena escrita. Eles só tinham 10 capítulos prontos e o Pinóquio só começa a falar lá para o capítulo 20, né? Então, tinham todos os perfis existentes, assim, de meninos de 8 até uns 18 anos. Então, tinham de várias idades, vários jeitos diferentes, e depois a Iris, junto com o Rita, foram escolhendo ali quem que se encaixava melhor. Ou seja, foi um personagem difícil, né? Pra você ver de estudo como é que foi. Falando Muito. nisso, a gente vai falar agora sobre essa questão. Teve uma postagem que você fez que eu comentei ontem, que me deu muita agonia só de ver, cara. Foi o processo do pessoal fazendo o molde do seu rosto. Pra Sim, você todo verde, interpretar o né? Pinóquio. Isso. Cara, como funciona essa produção? E o melhor, do que é feito aquela coisa? É bem louco aquilo, porque, sabe, é o tipo de coisa que eu sempre via quando eu ia pesquisar bastidores de algum filme, de alguma série, principalmente lá fora, né, os filmes dos Estados Unidos e tudo mais. Sempre gostava de ver os bastidores, como que funcionava. Eu sempre via que qualquer personagem de caracterização tinha que passar por aquele processo. E assim, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça ter que fazer aquilo. Né, foi uma experiência super legal para mim. Logo no começo, eu lembro, esse foi o primeiro dia que eu voltei pro SBT depois da pandemia, já foi para fazer o molde. Então foi mais Sim. ou menos em julho de 2021. E aí eu cheguei, logo a primeira coisa que eles falaram era que ia demorar mais ou menos umas 4 horas, que algumas pessoas nem tinham aguentado para chegar o processo inteiro. Então eles já me avisaram assim, mas eu tava super me divertindo, né? Tava E fez voltando para SBT. primeira. Exato, então eu tava muito feliz, assim, eu tava muito emocionado por estar voltando, por estar revivendo aquela experiência toda. É um material, se eu não me engano, era primeiro um material de silicone, e aí depois ainda vinha gesso. Então era gesso pro rosto todo até tirar um molde, e aí depois com o molde todo do rosto, eles iam fazendo a maquiagem ali, criando a maquiagem até ficar pronto. Cara, eu não ia ter coragem de fazer isso, não, cara. Eu não passo nem make, nem aqui em casa, cara. Meu Deus do céu. Aí é em cima disso que eles colocam, né, o rosto, né, do Pinóquio, né? Sim, eles pegaram meu molde e aí tem até uma réplica idêntica a mim lá no SBT, tá lá até hoje, que é uma réplica mesmo, assim, meu rosto inteiro. E aí eles pegaram essa réplica e eles foram moldando, né? Tem dois caracterizadores incríveis que ficaram por conta do Pinóquio, que é do Denilson e a Bruna, e eles foram moldando assim o Pinóquio
com vários materiais, até formar o molde da caracterização. E aí, por cima disso, ia fazendo uma prótese atrás da outra, cada dia era uma. E aí, aplicando, né, para colar no rosto, era com uma cola mesmo. Passava cola e colava a prótese, demorava mais ou menos umas 2 horas para isso. Mas já chegou a demorar 3, depois foi diminuindo. Eu tenho frescura. Na época de escola eu tinha frescura de mexer com cola polar, cara. Imagina isso. Uhum, verdade. Bom, falando da novela, teve uma postagem. Isso que eu já perguntei. Desculpa. Você hoje tem 16 anos e coleciona vários trabalhos, né? Na televisão, no teatro. Porém, antes de se aprofundar neles, eu queria perguntar um pouco mais sobre sua história, como a atuação chegou até você e como você vê o significado da arte hoje na sua vida. Ah, foi. Eu sempre quis ser ator, eu sempre me sonhei, sempre foi algo que eu gostei muito desde pequeno. Sempre amei ver peça de teatro, ver um filme. Eu já assisti um filme, eu já queria saber como que era feito, como que eram os bastidores, então sempre fui apaixonado mesmo, assim. Não Você foi acredita que algo terminava o filme e ia ver o making-off, né? making off, sim. Às vezes eu ficava 3 horas vendo o making off e 1 hora vendo o filme. Então eu sempre fui apaixonado mesmo por tudo que envolvia arte, música também. Eu comecei pela música, assim, profissionalmente comecei na música. Com 4 anos foi quando eu fiz minha primeira aula de piano, que eu queria aprender a tocar não, fiz com 4 anos minha primeira aula de bateria, depois foi o piano. Que eu queria aprender a tocar violão, mas minha mão não alcançava os acordes, porque eu era muito pequeno. Então aí eu fui para bateria, depois veio o piano, depois flauta, violoncelo. E aí, em paralelo a isso, também tinha o teatro, que eu sempre gostei muito. Sempre eu morava em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Minha família toda é de lá, então eu também nunca tive nenhum artista na minha família. Então foi algo que veio de mim mesmo. Nunca tive, sabe, eu não fazia ideia de como começava, eu não sabia nada de como que eu começava, de como que eu fazia. Então era algo que nem passava pela minha cabeça. Eu tinha esse sonho, mas não era algo que eu pensava que eu fosse alcançar, né? Então, Sim. toda vez eu vinha para São Paulo, eu assistia um teatro musical, Rei Leão, foi meu primeiro musical que eu assisti. E aí, depois eu comecei a fazer teatro, pedi para os meus pais aos 8 anos para fazer teatro, para começar mesmo a estudar e entrar fundo nisso e ver como que funcionava. E aí, depois foi indo, fui aprendendo mesmo como que fazia para entrar nesse meio, né? Verdade. Sobre essa questão do make-off que a gente falou, Sim, realmente, as pessoas que assistem na televisão, assim, meia hora, né, vê um filme, não sabe o mundo que tem por trás daquilo, muito, né? Como tudo aquilo é muito, feito. demais. É, E produção sobre sua família, porque você está natural de Minas Gerais, né? Como é que foi a vinda para São Paulo? Como é que foi essa mudança? foi um dos maiores desafios, assim, uma das maiores mudanças assim da minha vida. Minha família toda é de Minas Gerais, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E, né, como eu disse, todo mundo tem profissões completamente diferentes e eu fui o único que Uhum. fui para esse caminho mesmo da arte. E aí eu mudei para São Paulo quando eu fiz o meu primeiro musical, que foi a Escola do Rock. Foi meu primeiro trabalho profissional, inclusive está aqui o Fred, que era o baterista da banda. Foram mais ou menos 4 meses de audições. E aí depois eu passei, foi meu primeiro trabalho. E aí eu me mudei para São Paulo, mas eu não mudei junto com meus pais, eu mudei sozinho praticamente. Porque meus Pô, pais já estavam trabalhando lá, né? aham. Então eu vim para São Paulo junto com alguns tios, algumas tias que iam se revezando, já que minha família é muito grande. E aí eu fiquei aqui quase um ano só assim, meus pais vindo a casa cada 15 dias. E aí E foi, depois, quando e eu fui foi meio. difícil se adaptar, cara, na cidade? Eu sempre gostei muito de São Paulo. Eu fiz até que foi fácil para me adaptar. Fiz muitos amigos aqui, principalmente do pessoal do teatro, depois agora o pessoal da novela, foi tranquilo. Uhum. Tem um pessoal falando aqui que o comentário tá bloqueado, mas, gente, a gente tá conseguindo comentar normal aqui. Isso aí. E tem algumas perguntas, né? A gente pode ir fazendo umas perguntas do público, não é Bora, isso? vamos lá. Inclusive, mandem É, perguntas aí. deixa eu ver aqui. No caso, a Underline Fonseca Caio, desculpa, não sei falar assim. Falou, João, me dá dicas. Eu vou começar a fazer teatro agora. Quero muito Legal. ser ator. Aham. Verdade, quais são as dicas que você seguiu, cara?
Acho que primeiro estudar muito, porque tem muita gente que tem essa ilusão de que é muito fácil, que é só o glamour, né, ali da televisão e Uhum. tudo mais, mas na verdade não, é um caminho que a gente vai estudando mesmo, aprendendo cada vez mais. Tem muita coisa assim para estudar mesmo, as técnicas e tudo mais. Então, estudo sempre, acho que para qualquer profissão a gente precisa muito de estudo. Tentar aprender coisas novas também, atuação, música, né? Várias coisas relacionadas a isso. Acho que observar muito também, se observar atuando e também observar outros atores aí, inspirações, ver um filme, aí vai ver o filme e já observa o que o ator está fazendo, ouvir os bastidores e tudo mais. Acho que isso é bem importante. Legal. A outra tá perguntando, qual é o próximo capítulo de Poliana? Vai ficar aguardando. Isso aí, gente, assistam. Só posso Sai. dizer uma coisa, agora que tá dois personagens aí, o Pinóquio e o Luke Chu, em breve vai vir um reencontro dos dois. Um reencontro não, um primeiro encontro dos dois. Boa. Bom, em cima dos palcos, você também chegou a fazer vários projetos, né, como a Escola do Rock, que você viu o Fred, e uma releitura, né, de Roald Dahl, que é Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Como ficou a responsabilidade de fazer um personagem que é tão reconhecido pelo público, né, assim como era o Pinóquio, e, e como foi fazer o Charlie nessa peça? Foi muito legal. O Charlie eu fiz antes da pandemia, foi bem assim, na véspera da pandemia. E foi um presente também o Charlie. Tinha muita coisa também, era um protagonista, só que um protagonista no teatro, que é completamente diferente de fazer na televisão, né? Então era tudo ao vivo ali, tinha muita música, coreografia, marca, fala, e também eu já conheci a história, sempre fui muito fã também. E foi muito legal. O Fred também, né? Foi meu primeiro trabalho no teatro. Também era um personagem muito importante porque eu era da banda, né? Então eu tocava bateria ali ao vivo também. Sim. É, E sobre o Charlie, eu fiquei curioso. Você chegou a buscar inspiração na versão do Fred Highmore, do filme de 2005? Como é Hum, que você construiu o personagem? eu busquei muita referência, tanto dos musicais, que já existia esse musical na Broadway, e também dos filmes. Tem dois filmes do Charlie muito legais, eu assisti várias vezes os dois. Já tinha assistido antes O e de, revi o de várias vezes. 71, né? O lá de 71, que eu acho É, sinistro. E esse. e o do Johnny Depp, né? Eu vi os dois, já tinha visto os dois antes, e aí depois que eu fiquei sabendo do musical, eu ainda revi várias outras vezes. O do Johnny Depp eu acho mais família. É Nesse caso. verdade, ele é mais tranquilo, assim, Não ele é é tão, mais não é fantasia. tão tenso. Dá É, pra ver que os o atores estavam meio musical é um alterados pouquinho com isso. tenso, ele é um pouco. Acho que a história ela é meio. Né, ela tem várias interpretações ali, ninguém sabe o que aconteceu com cada um dos A outros história é quatro. múltiplas interpretações, né? Tem aquelas teorias de que aconteceu com o personagem e tal. É verdade. É, Falando em teoria, isso rola muito na novela também? O pessoal Demais. tentar fazer comentário. Como é que você reage a isso? Não só dos fãs que eu sempre vejo, os fãs fazem várias teorias, né? Em cada hora eu vejo uma de alguma coisa que vai acontecer, o pessoal já tá tentando adivinhar o que vai acontecer no final da novela. E é muito engraçado, né? Que às vezes tem uns que acertam, só que eu não posso dizer se está certo, se está errado, e eu fico ali meio tentando esconder. Mas não só eles, como a gente também fazia muita teoria, porque a gente não sabia o que ia acontecer na novela. Então, Vocês não sabem, os não, a atores? gente sabia, claro, a gente recebeu uma sinopse no começo de tudo, mas muita coisa vai mudando durante a sinopse. Por exemplo, o Luke Chung, que é o meu personagem que eu estou fazendo agora, dentro, né, junto com o Pinóquio na mesma novela, ele foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia que ia ter no começo de Poliana Moça, eu não sabia da existência dele. Não só isso, mas várias outras coisas também vão mudando ao longo do caminho. Então a gente recebia os capítulos, mais ou menos 5 capítulos por semana. E aí quando a gente recebia, a gente ficava super curioso para ver. Eu já chegava no e-mail, já queria ver tudo para ver o que ia acontecer, para saber os spoilers. E antes da gente receber os capítulos, a gente também criava as nossas teorias ali do que ia acontecer. Caramba. Por exemplo, até o Cobra. Eu fui um dos últimos a saber que o Cobra era a Tânia. Os fãs já estavam sabendo desde o primeiro capítulo e nem eu sabia porque a gente não tinha recebido ainda essa cena. Eu fico imaginando os casais se chipando nos bastidores. Sim, a gente sempre tinha vontade de saber quem que ia ficar com quem no final, o que que ia acontecer com cada personagem, até receber o último capítulo, que eu acho que a gente recebeu, se eu não me engano, em agosto.
Cara, é incrível, porque então você vê que a ansiedade não é só dos fãs, não. Os próprios atores Os têm próprios ansiedade. atores, demais, nossa. É, bom, além de atuar, você também canta, dança, dubla e toca alguns instrumentos, né? Como bateria, piano, ukulele. Como Uhum. foi que todos esses talentos foram se juntando a você e principalmente como eles te ajudam nas produções hoje em dia? Como eu já tinha dito, eu sempre fui muito apaixonada assim por tudo que envolve arte, não só atuação, né, como a Aham. música e tudo mais. Acho que um complementa o outro também. E eu comecei pela música, depois eu fui para o teatro, e aí depois eu descobri que existia o teatro musical que unia as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Tanto atuação quanto música, canto, instrumentos. Mas eu sempre gostei muito assim de tudo, acho que um complementa o outro. Eu gosto de fazer os dois separados, gosto de fazer os dois juntos. Agora, recentemente veio a dublagem também, né? Que é atuação, mas atuação com a voz. E é Sim. algo que eu foi muito em fazer aí mais personagens na dublagem. Por enquanto eu não cheguei a fazer tanta coisa, mas pretendo sim, que é algo que eu gosto muito também. Gosto muito de apresentar. Eu gosto de tudo que envolve assim arte, entretenimento Isso e aí. tudo que for levar e diversão e ensinamentos para todo mundo. E sobre a dublagem, é bem pensado, sobre a dublagem, você achou mais difícil que atuar? É uma difícil dublar? É muito diferente. Nossa, eu não imaginava que fosse assim. Então, a dublagem, ela né, a gente tem que interpretar assim como na atuação na TV ou no teatro, só que só com a voz. E a gente não Sim. recebe o texto antes, a gente lê o texto ali na hora. Então, tem essa coisa de você já pegar o texto, já sincronizar com o que já foi gravado, com o que já está pronto, que também é bem difícil. Eu achei isso bem desafiador, essa. É a diferença, você não decora o texto, né? Não, a gente não decora, a gente vê ali, a gente já lê e a gente já tem que gravar. Então é muito mais rápido na dublagem. Sim. Isso foi um grande desafio, mas a questão da interpretação é basicamente a mesma coisa. É, porque mesmo sendo a mesma coisa, meu pensamento era esse, cara. Porque no teatro você tem o seu corpo todo, você tem como passar várias. Então, Exatamente. assim, agora só pela voz, eu acho incrível isso. Como Demais. E consegue. outra, na dublagem a gente não constrói o nosso personagem antes, a gente constrói no próprio dia, porque a gente nunca sabe o que a gente vai dublar, a gente descobre ali na hora mesmo, chegou no estúdio, é a primeira vez que a gente vai ver o nosso personagem ali em cena. Então, não dá pra ter muita noção do que vai acontecer, a gente vai dublando e descobrindo as coisas enquanto a gente vai dublando. Uhum. E você fez pouca dublagem ainda, né? Que você me falou, né? Eu fiz algumas Mas coisas só em alguns desenhos. qual foi o mais difícil de chegar no personagem que você fez? Acho que PJ Masks, que é um personagem fixo que eu tô dublando agora, ele não é um dos principais, ele é um personagem secundário, mas ele aparece em quase todo o episódio, que é PJ Masks da Disney, que é um Uhum. time, e ele é um dos alunos ali da turma dos PJ Masks. E foi mais difícil, porque eu acho que foi o que eu mais tive fala mesmo, assim. O resto eu já fiz mais dublagem no canto, que também é bem difícil, né? Eu fiz coro aí de algumas músicas do Pinóquio, de Puppy Dogs também, que é um desenho da Disney. Uhum. Isso aí. Algo que está em evidência agora é esse projeto de websérie, né? Que é Exploradores de Mistérios, aqui nas Sim, redes sociais. E já não é de hoje que as produtoras elas têm investido, né? Cada vez mais no streaming, né? Na muito. internet. Inclusive algumas emissoras que estão planejando, como foi a HBO Verdade. Max. Uhum. É, Como tem sido produzir profissionalmente para esse novo formato que você tem achado o retorno? Eu tô gostando bastante de streaming, acho que inclusive vai começar a ter cada vez mais, né? Já tá tendo. Netflix, da Amazon, Disney Plus, e é um formato totalmente diferente, né? Eu acho que é uma mistura ali de cinema, é a fotografia do cinema, o jeito de cinema, só que com vários episódios, né? Como se fosse uma série, uma novela. E acho bem legal. Exploradores de Mistérios foi uma produção ele é uma websérie, então é uma série, só que tá no YouTube por enquanto, que a gente tem alguns outros projetos em breve com essa mesma história dos exploradores também, que pode ser que vá para algum streaming, tomara. Uhum. E aí foi um projeto bem legal assim, de fazer também, porque foi o Pedrinho que eu interpreto, é um personagem que eu criei ali junto com todo mundo. Então eu participei de tudo, assim, desde o começo do processo, desde a construção do cenário, tudo eu estava ali participando, já estava envolvido ali em todo o processo. Então foi bem legal e a série tá muito legal, tá muito boa qualidade, tá tudo muito bem, muito legal.
E essa foi uma das primeiras, inclusive, que você participou, né, mais ativamente dos bastidores também, né? Nesse caso. Demais. Aham. A gente seguia, a Marcela Padilha tá falando exatamente sobre isso. Se você sente saudade de fazer o Pedrinho do Muita, personagem. gente, muita saudade. A gente gravou o nosso último episódio da primeira temporada em dezembro. Ainda tem um clipe musical para sair de uma música dos Exploradores, que ainda vai sair em breve, já está gravado também, mas ainda não foi lançado. E por enquanto tem essa primeira temporada, e pode ser que em breve venham mais projetos em relação a isso. Inclusive coisas bem legais, com história já pronta, com personagens novos, em uma outra história, mas dentro do mesmo contexto. E tá muito legal. A gente só tá guardando isso para o momento certo, para todo mundo aí descobrir. Inclusive, esse é um dos meus próximos projetos, que tá sendo aí. Ainda tá bem no comecinho, né? Tá nascendo, mas em breve vai ser lançado também. E tô com saudade, sim, de fazer o Pedrinho. Tem um aqui que tá criando treta. Eles vão brigar, o Pinóquio com o Luke? Não sei. Não. Segredo. Eu posso dizer uma coisa, vai ter um pouquinho de treta. Vai ter um pouquinho. A gente não vai vazar para não ser processado. Mas Exato. vamos lá. A série foi desenvolvida, né, pensando no público infanto-juvenil, né, e acaba resgatando a magia, né, envolvida em descobrir pistas, né, um cenário investigativo, onde o desfecho de cada episódio ajuda as crianças a perderem seus medos, É nesse caso. verdade, é. Você pode falar um pouco mais da concepção da série, principalmente da decisão de seguir por esse caminho, que eu achei meio estilo Sherlock. É muito legal, né? Essa websérie veio assim de todo mundo ali em conjunto, ali, a equipe inteira foi pensando. No começo era uma coisa, depois a gente foi acrescentando, foi só evoluindo, assim, sofisticando assim, o projeto, então tá bem legal. O Pedrinho, no caso, eu fui criando de acordo com minhas memórias da minha infância mesmo. Eu adorava brincar de detetive, de espião. Eu tinha uma maleta de espião que eu levava pra escola e ia tentando desvendar os mistérios que nem existiam, mas eu criava ali na minha mente. Sempre gostei muito de brincar com coisas de criatividade, essas coisas assim. E foi bem legal esse projeto, essa ideia, né, da série de ajudar mesmo as crianças, né? Todo episódio a gente fala sobre um mito, alguma lenda urbana, né? Lobisomem, múmia, homem do saco. Cada episódio é uma lenda, um monstro. E aí a gente desvenda e a gente descobre a realidade, né, desses mistérios ali que estão acontecendo dentro da vizinhança. E o meu personagem, que é o Pedrinho, é um super-herói ali da vizinhança, com equipamentos que ele mesmo cria, que ele mesmo faz, junto com a irmã dele mais nova, a Julinha. Então tá bem legal mesmo. Então, as músicas tá tudo muito bem, muito legal. É bem legal que incentiva a criatividade também, né? Um monte de coisa junto, né? No meio disso. I Love Edith 270, não sei quem é você. Como foi atuar como dois personagens androides tão diferentes um do outro? Nossa, foi o meu maior desafio, assim. Obrigado, inclusive, pela pergunta. Foi um desafio muito grande, acho que o maior da minha carreira inteira, que foi fazer dois personagens na mesma novela, algo que eu nunca imaginei. Tô falando, o Pinóquio, ele é um personagem que, assim, só me trouxe muitas surpresas. Todos os dias era uma surpresa diferente, um desafio novo. E aí, quando chegou o Look True, eu lembro de quando eu recebi essa notícia, ninguém nem me avisou nem nada. Chegou um e-mail do capítulo novo, eu fui ler o capítulo, tinha uma frase em negrito, em vermelho, o que é raríssimo da gente ver em roteiro, né? Nunca tem uma frase. E aí eu fui ver, aquilo me chamou atenção, aí estava escrito: o ator que interpreta o Pinóquio vai ser o mesmo que vai interpretar o Look True. E eu não fazia ideia de quem era Look True, eu só fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Na E cara, aí depois eu fui tô me descobrir. empurrando. E eu vi Look Two, eu não sabia de fato quem era, depois que eu fui ler com calma. Fui ver de fato a cena e descobri que realmente era um segundo personagem, um novo androide. E foi um desafio muito grande, porque era tudo em dobro. Então, figurinos em dobro, falas em dobro, cenas em dobro, tudo, tudo, tudo em dobro. E era muito legal, foi um desafio uma oportunidade bem legal de fazer dois personagens, de construir dois personagens com personalidades tão diferentes. Salário em dobro? Não precisa responder isso, não. Não. Brincadeira, mas foi uma oportunidade bem legal e eu posso dizer pra vocês que tá só no começo, viu, gente? Tem muita cena dos dois juntos, muita cena do Look Two ainda que tá pra acontecer e ele tem uma história a se desenrolar e até o final bem legal.
De briga ou de paz? Será? O que será? Eu posso dizer que agora o Pinóquio ele tá meio intrigado aí com o Look Tio, ele tá meio confuso, meio bravo. Então no começo eu posso dizer que vai ter um pouquinho de treta assim. Depois aí eu já não posso dizer. É. Ser feito de madeira deve sofrer muito bullying, né? Apesar da série ter iniciado antes da produção da novela, né? É o que a gente falou, você foi muito participativo por trás das câmeras, sendo que até ajudou dando dicas para a questão dos personagens. E muitas pessoas, quem está falando, quando assistem filmes, novelas, acabam fazendo ideia do estudo, né, que tem por trás desse processo de criação. Não só do personagem, mas de toda a estrutura mesmo. Qual é a sua visão sobre esse mundo que existe nos bastidores? E você teria alguma curiosidade para contar pra gente? Sim, eu sou encantado com esse lado do por trás das câmeras também. Eu amo atuar, claro, eu amo estar na frente das câmeras, apresentando, atuando, mas principalmente em Poliana Moça, eu tive essa oportunidade de conhecer de fato o que cada um ali faz. É uma equipe gigante, às vezes uma cena, uma única cena, eram 300 pessoas ali por trás mesmo, tipo 300 pessoas que a gente via mesmo ali na Tudo no set, né, com a vocês. 27, exato. Externa, então, duplicava esse número de pessoas, fora o pessoal que trabalha indiretamente, né, que trabalha mais na questão da pré-produção, na produção, na edição. É muita gente, principalmente em Poliana, eu consegui ver um pouquinho mais do que cada um faz, da importância de cada um. E eu fiquei encantado também, inclusive, quem sabe no futuro, às vezes eu faço alguma coisa por trás das câmeras também. Eu amo atuar, então se eu pudesse eu ficaria só na atuação, mas também tenho vontade também de, sei lá, ser um diretor, um roteirista, também tenho essa vontade, esse sonho, principalmente agora. E gosto muito e tenho curiosidade porque eu acho que a gente, todo mundo trabalha assim, muito em equipe, assim, vocês, o público só chega a ver o elenco, quem tá na frente das câmeras, mas a gente tá frequentemente ali para fazer uma cena, eu tenho que estar na mesma conexão com o cara do boom, do microfone, da câmera, inclusive converso com vários ali até hoje. Hoje eu estava conversando com um dos cameramans da novela, a gente estava conversando mais faz um tempo que a gente não se falava. E é muito legal isso, acho que essa é uma das curiosidades assim, que pouca gente sabe, o contato que a gente tem ali diretamente todos os dias e que para uma cena ser feita a gente precisa de fato estar todo mundo ali na mesma conexão mesmo da cena. Sim, não só na televisão aqui do Brasil, né? Mas em toda a produção tem que ser assim, né? Para dar Exato. certo, né? Porque é tudo por um objetivo, né? Certo. Exatamente. Outra pergunta na Marcela Padilha. Marcela, tô quase te chamando para participar aqui. Marcela, gente, eu adoro a Marcela, ela comenta em tudo, ela faz uns 20 comentários nos meus posts. E ela é boa nisso. Aqui, você é reconhecido na escola pelos seus colegas? Como é que é ter um colega que é ator na escola? Fala aí. É muito legal. Agora mudei de escola agora esse ano. Então eu já cheguei, o pessoal já me conhecia na TV, mas eu não conhecia ninguém. Então é muito louco, principalmente a galera mais nova, do sexto ano, sétimo ano. Todos os dias vem gente para tirar foto, para até autógrafo, né? Gente que vem com um caderno assim da escola e pede para eu dar um autógrafo. E autógrafo é uma coisa que ainda dão, mas não é tão atual, Pois é, né? Que a gente não é tira tão foto. atual. E aí chega assim na escola, é muito comum, porque às vezes a pessoa não tá com o celular na escola, não leva o celular, mas tem um caderno que tá na mochila, aí tira o caderno, pede pra anotar, pra fazer mandar alguma mensagem. E é muito legal, eu adoro esse contato assim com o pessoal da escola, o pessoal que gosta do meu trabalho. Sim, isso é bem interessante. Ainda a respeito dessa parte de produção, você você acabou se envolvendo realmente com essa parte, né? Além de estar na frente das câmeras, você pensa em tentar investir nessas outras áreas da produção? Se Acho tornar que sim, produtor, você pensa em investir acho que nisso? sim, produção é algo que eu gosto muito, direção também. Eu gosto muito dessa coisa de criatividade, né? De criar a cena. Acho que eu ficaria mais por conta disso também. Até roteiro, talvez. Nos Exploradores de Mistérios já foi uma oportunidade que eu tive de participar um pouco mais desse processo, né? De dar ideias mesmo para a história.
para eles escreverem, inclusive algumas cenas, tem várias cenas que o roteiro vinha de um jeito, eu já dava várias outras ideias e aí ele já ia mudando para ficar mais a cara da história. E eu pretendo Legal. seguir nesse caminho também, quem sabe. Uhum. É, ainda a respeito dessa. Na sua opinião, o que torna um personagem ideal, né? Para você contar construindo um personagem, o que torna um personagem ideal? E como o ator sabe que conseguiu chegar até ele? Falando um pouco mais da parte técnica, né? Nossa, muito difícil, assim, porque acho que cada Essa foi dia mais bastante você vai difícil, descobrir cara. um pouco mais do personagem, né? Geralmente a gente, claro, até a gente gravar a nossa primeira cena, a gente tem que estar nesse estado mesmo de já estar meio ali se conhecendo o suficiente o personagem para interpretar ele. Uhum. Mas com o tempo a gente vai conhecendo ainda mais. Então, no começo, por exemplo, eu tinha uma visão do Pinóquio, de como que ele era, e aí com o tempo ele foi mudando, eu descobri que ele era muito mais complexo, né? Tiveram cenas do Pinóquio meio vilão, ele meio arrogante durante a Look for Tech. Depois ele passa a ficar bonzinho quando ele tá com a família do Otto. Ele é meio malandro em alguns momentos, mentiroso em outros momentos. Então, personagens assim é como se fosse uma vida mesmo, né? Como se eu estivesse emprestando a minha vida para a vida de um personagem, de uma pessoa. Então, são muito complexos, né? Tem várias camadas ali de coisas que a gente vai descobrindo com o tempo também. Mas eu acho que é um estudo mesmo de pensar qual que é o objetivo dele, do personagem, o que que ele quer, e descobrir cada detalhe mesmo, respiração, corpo, fala, o jeito de falar, tudo envolve esse processo de criação que é feito antes de começar mesmo a gravar. E ele, inclusive, lá no clássico de 1940 da Disney, né? Ele tinha essa personalidade, né? De ser meio travesso. Muito. Então, é dele mesmo. É O dele melhor mesmo. foi algo que eu mantive, né? Tiveram algumas coisas que eu resolvi criar do meu. Mas essa coisa dele ser meio travesso, meio malandro, acho que qualquer Pinóquio tem que ter isso. Não menosprezando todos os Pinóquios, tá? Incluindo o Pinóquio e o Pedrinho, são os personagens na websérie, né? Uhum, A gente sabe quem tá falando, é que o ator acaba tendo que separar também um pouco da sua personalidade, uhum, né? E a do personagem que tá vivendo, né? Que é demais. a construção de uma nova personagem. Porém, ainda assim, você consegue enxergar alguma semelhança com seus personagens entre você e eles? Tem muito em comum também. Acho que sim, mas é muito louco porque eu gravei o Pinóquio e o Pedrinho simultaneamente. O Pedrinho eu gravava com menos frequência, era tipo uma vez por semana no máximo, ou de 15 em 15 Uhum. dias, porque ele já sabia na minha rotina da novela. Sim. Mas eu fui gravando os dois simultaneamente, é muito louco, porque quando eu tava no SBT, eu não conseguia chegar no Pedrinho, assim, eu não conseguia atuar como ele. E quando eu tava lá gravando o Pedrinho, eu também não conseguia fazer o Pinóquio. Era muito louco, assim, que eu sabia separar bem essas diferenças e quando eu tava com a caracterização também ajuda nisso, a equipe, o cenário, tudo isso faz com que eu virava essa chavinha assim muito rápido. Mas acho que as semelhanças seriam que os dois são muito curiosos. O Pinóquio ele tem essa curiosidade de descobrir o mundo e as pessoas, e o Pedrinho tem essa curiosidade de estar sempre atento também, observando cada detalhe para desvendar os mistérios. Então, os dois são muito observadores, atentos a tudo, só que cada um com um objetivo. Uhum. Apesar da série. Agora a gente vai para umas perguntas mais reflexivas, mais difíceis. Bom, apesar da série tratar de medos e tudo mais, da websérie, no caso, Uhum. ela acaba sendo livre para todas as idades, né? Sendo recomendado para a família poder assistir junto. No Sim. momento, um dos assuntos que mais tem sido comentado em discussões na internet é justamente a responsabilidade com o conteúdo que é voltado para o público infantil, né? Os cuidados que Uhum. devem ter, tudo isso. Muitos pais, inclusive, que responsabilizam apenas os criadores do material. Uhum. Como fica essa responsabilidade na hora de criar histórias para as crianças, né? Sim. E qual é a sua opinião sobre essa relação com a família? Porque a família tem que ter com entretenimento. Eu adoro fazer projetos voltados para todo mundo, né? Para a família inteira assistir. Eu acho muito Uhum. legal isso. Aí qualquer um pode ver e tem um alcance até maior. Sim. E eu gosto muito mesmo, assim, tanto o Pedrinho quanto o Pinóquio tem essa responsabilidade, né, de saber que tem todo mundo ali pode estar assistindo. Então, é uma responsabilidade, sim, mas eu gosto muito de ter esse contato também com esse tipo de público.
É algo que vem crescendo cada vez mais também, projetos infantis, novelas infantis. E chega até a ser um pouco infanto-juvenil, né? Porque não é só infantil, não é só a criança que pode ver. É a família inteira Sim. mesmo que pode ver junto, todo mundo acha que vai gostar, todo mundo vai aprender um pouco e se divertir também. Acho que é para todas as idades e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, sim, é bem legal. Isso aí. A série também é muito lúdica, né, criativa e incentiva bastante através do Pedrinho o uso da tecnologia, de reciclagem, Muito. sucata, e que ele acaba transformando coisas incríveis, como a gente falou, e que resolve os mistérios. Em relação à influência dessas boas atitudes, qual você acredita ser o real poder do entretenimento influenciar os jovens? Eu acho que, primeiro, né, isso que é muito legal a gente estar fazendo parte da infância de várias pessoas, né, que estão assistindo a gente. Assim como eu assistia quando eu era pequena, assistia Carrossel, Chiquititas, e aí aqueles personagens viravam minhas inspirações, assim, né? Fizeram parte da minha infância, marcou a minha infância, e acredito que não só a minha, mas eu vejo, inclusive, várias pessoas que falam isso pra mim, que as novelas do SBT ou outras séries infantis marcam a infância de muita gente. Sim. Então, o Pedrinho, Eita, como que era a pergunta mesmo do... que os dois, No caso, como é que você acredita que esse tipo de entretenimento, né, voltado para o público infanto-juvenil, consegue influenciar com essas Sim, boas sim, ações? Você acha que sim. é muito forte Aham. nisso? Então, a gente acaba fazendo parte da infância daquelas pessoas que acabam se inspirando na gente. Então, é muito legal a gente ter essa responsabilidade mesmo de trazer essa inspiração e trazer boas lições, né, também. Bons exemplos. Acho que isso é o mais importante. E até com os vilões Isso também, aí. eles descobrirem que aquilo é errado também. É. E você sente muito retorno, você recebeu muito retorno por causa do seu personagem? Muito, muito, muito. Comentários, falando. Aham. Então, Muita gente me legal. fala que, né, que tá gostando e eu fico muito feliz mesmo de saber disso. Legal, porque logo a próxima pergunta é sobre isso. Então, os fãs já podem se preparar o lencinho aí. É, Logo que a gente divulgou a entrevista, né, aqui no nosso perfil, Uhum. vários fãs da novela vieram repercutir com a gente, então eu quero aproveitar o gancho e queria perguntar sobre sua relação com as redes sociais, como é a sua interação com o público, como é que a novela mudou a sua vida de alguma maneira, assim, a forma de você ser reconhecido, como é que isso tudo se transformou? Uhum. Eu adoro redes sociais, agora que eu tô começando a entrar mais nisso, né? Que antes eu era zero redes sociais antes da novela, e a novela me trouxe um pouco disso, essa experiência maior aí com as câmeras nas redes, né, no Instagram. Hoje em dia eu tô em praticamente todas as redes sociais, eu sempre tento gravar alguma coisa legal, algum conteúdo legal, nos stories, nos reels, algum conteúdo divertido. Então, falando curiosidades também, dando dicas aí que eu sei que muita gente gosta de saber também. Então, acho que é esse. Inclusive, tem outros projetos para as redes sociais em breve também. Então, inclusive, me acompanhem aí, para quem não me segue também me sigam. E sobre os fãs, né, realmente também é muito legal ter esse contato com o público, né, nas redes, né, porque enquanto eu tô na novela, eu não consigo ter esse contato direto assim, com o público. É diferente de um teatro que a gente recebe a resposta ali imediatamente, se o pessoal tá gostando, se não tá gostando, se tá aplaudindo ou não. No caso da novela, a gente grava para uma equipe que já conhece a gente, então ali vira o nosso dia a dia, vira o nosso cotidiano, então não tem muito como saber na hora que a gente está gravando como que tá de fato a cena, o que que o pessoal vai achar. Então é através das redes sociais mesmo que eu descubro, assim, que eu vejo os comentários, as opiniões de todo mundo, pego algumas Sim. críticas construtivas também. Nossa, eu sempre vejo o que todo mundo fala no Twitter. Então eu acompanho a novela na TV e tô com o celular ali no Twitter para ver os comentários do público também, para ver o que estão achando. E a novela mudou totalmente assim a minha vida, em vários sentidos, pessoais, profissionais. Primeiro porque foi a realização de um grande sonho que eu tive, né, que eu sempre tive. E também nesse contato com o público agora que, né, nesse alcance, em relação às redes sociais também, ao aprendizado que eu ganhei, tanto pessoal quanto profissional também, né? Eu aprendi muita coisa, né, de atuação mesmo, coisas que eu aprendi ali no dia a dia gravando
e que me tornaram uma pessoa melhor também, né? Essa coisa de trabalhar em equipe, de ter uma Sim. responsabilidade, um trabalho grande, de estar ali todos os dias trabalhando com tão novo, né? Eu comecei a gravar com 14 anos, então foi uma responsabilidade grande, assim. Isso aí. E tem duas perguntinhas aqui. Essa que você falou sobre as redes sociais. Você já tem planos para esse ano? Que você pretende investir em uma coisa nova? O que Sim, você pretende fazer para esse ano? por enquanto, em relação à atuação, eu estou mais estudando agora. Tive algumas propostas de teatro, mas eu também resolvi tirar um tempo para descansar um pouco durante as férias, né? Que eu estava ali há um tempão ali sem férias. Então descansei, agora eu estou voltando com tudo e já pensando nos próximos projetos, redes sociais, pretendo fazer mais coisa, continuar gravando muito conteúdo. Então, continuo lá todos os dias, aqui no Instagram, no TikTok também, no YouTube, quem sabe, pode ser que. Acho que em breve já vou lançar meu canal também, né? Com vídeos falando mesmo da minha profissão e tudo mais, e outras Sim. coisas. Tem música também, que agora eu tô mais focado bastante também na música. Inclusive, tem um projeto bem legal de música que eu vou contar no mês que vem, que também vai ser bem legal. Isso aí. E você falou agora sobre que você começou a trabalhar com os 14 anos, né? Você viu com o teatro com 14 anos. Como fica o dia, cara, pra você equilibrar tanta coisa em 24 horas? A novela eu Organiza comecei isso. lá com 14 e o teatro eu comecei aos 12 em escola do rock. Então era bem difícil assim, conciliar a escola com gravações, com teatro, com eventos, com também um tempo de descanso também, né, para a família, para amigos, que também é muito importante, né, ter esse tempo esses intervalos. E era difícil conciliar, mas dava tudo certo, organizando mesmo. Tem um tempo assim, organizando um tempo para cada coisa, porque senão não dava. Até que eu acho que nesse sentido eu sei separar bem o momento que eu tô na escola, focar na escola, o momento que eu tô com a família, eu foco na família, o momento que eu tô trabalhando, eu foco no trabalho. E nisso eu acho que eu sei separar bem mesmo, assim. Quando eu tô fazendo uma coisa, eu não fico pensando em outras coisas. Mas é um desafio, sim, saber separar cada coisa, né? É importante ter esse equilíbrio, né, também, né? Pra gente finalizar, João, você começou a atuar ainda bem jovem e hoje está conquistando seu espaço na televisão, no teatro, em outras áreas, como você falou, da arte, né? Uhum. Resumindo, você já deu as dicas, né, do que... Mas a pergunta era essa. Quais dicas você teria para dar para aqueles que sonham em estar onde você chegou? Quais são os erros que a gente não pode cometer? Qual é a sua opinião em relação a isso? Para quem quer ser ator também, É, eu acho que é isso, estudar sempre, não desistir também, porque é uma profissão que, né, a gente recebe, claro, muito mais não do que sim. Mas acho que não desistir, se esse é o sonho mesmo, seguir em frente, e se não der certo na primeira vez, continuar tentando, né, se é isso né, que você tem esse sonho mesmo, seguir e continuar aprendendo, sempre evoluindo, sempre, porque eu acho que a gente nunca está pronto. Eu, por exemplo, nunca não estou e nunca vou estar pronto 100% sabendo de tudo, então sempre tem algo a mais para a gente aprender, para a gente evoluir. Então sempre tem algo que a gente possa estudar, pesquisar. Na própria internet mesmo, hoje em dia tem de tudo na internet, como dicas de atuação mesmo, tem no YouTube, tem no Google, tem filmes, né, que a gente pode ver, entrevistas com outros atores muito bons. Então eu me inspiro muito, né? Por exemplo, agora teve o Oscar, então eu adoro ver também as entrevistas de cada ator também de fora e pegar essas referências. E acho que é isso. E estudar sempre e não desistir, seguir em frente, se esse for o sonho, e seguir seus sonhos. sobre os nãos que você levou. Você lembra qual foi o primeiro teste que você fez? Como é que você ficou? Lembro, inclusive foi no SBT. Foi lá mesmo? O primeiro teste presencial foi lá. Eu tinha feito outros testes já para filmes, mas self-tape, né, que é aqueles que a gente grava em casa, um teste online. Aham, E foi com sim. 7 anos, se não me engano, meu primeiro teste online. E aí com 8 anos foi meu primeiro, 8 ou 9 anos, se não me engano, foi meu primeiro teste no SBT, que foi um teste presencial, se não me engano, para Carinha de Anjo, não lembro.
Mas foi meu primeiro teste. Aí depois desse eu fiz outros testes, outras emissoras também, filme, série. E é isso, às vezes acaba não dando certo na primeira vez, mas se, né, eu sempre foi algo que eu gostei, então eu nunca desisti. E dá aquele nervoso? Mesmo assim, dá aquele Dá nervoso? sempre, acho que sempre vai continuar dando, acho que não só pra mim, mas acho que qualquer pessoa sempre vai sentir esse frio na barriga, né? É igual uma entrevista de emprego, só que um pouco mais complicado. É, Bom, e para te finalizar agora, realmente, com o investimento que o SBT tem feito, né, em novelas infantis, como uhum. Céu, Chiquititas, Poliana, você acredita que o sonho dos jovens em seguir essa profissão possa ter aumentado o desejo do pessoal? Acho que sim, acho que hoje em dia, principalmente com as redes sociais e tudo mais, o pessoal tá vendo cada vez mais que é possível, né, se estudar, se dedicar e se querer, né, principalmente tem que gostar muito, porque não é só chegar lá e gravar, tem que estudar o texto, tem que decorar o texto, tem que organizar a semana, é puxada, uma correria mesmo, todos os dias são cenas novas, é aquela loucura de gravação, mas né, então, se você gosta mesmo disso, se você quer mesmo isso, acho que cada vez mais hoje em dia os jovens, as crianças estão vendo que é possível sim, né, se dedicar, dá para conseguir. Inclusive eu, por exemplo, nunca tive ninguém na minha família na área, nunca tive nenhum amigo próximo que já era ator ou que já trabalhava com isso, então eu comecei do zero mesmo, assim, da primeira aula de teatro sem saber fazer nada até agora tá no SBT fazendo Pinóquio, né? Então, acho Isso que aí. eu descobri isso que dá para conseguir sim realizar os seus sonhos, né? Cara, as pessoas aqui não param. Eu vou fazer as últimas aqui que tá interessante, só para Uhum. personalizar, tá bom? Eu não tô, gente, eu não tô, A se eu não estiver respondendo aqui os Maria comentários, Ariane. Hã? se eu não estiver conseguindo responder os comentários aqui é porque eu não tô vendo, não sei porquê, mas pra mim travou, eu não tô vendo nada. Não, pra mim eu tô vendo nas perguntas aqui. Vamos Uhum. lá. A Maria Ariane. Não vou falar, desculpa. Ah, Maria, Tipo, Maria, Maria Rayane. Uhum. Ela é um fã-clube tá meu certo, tá também, eu certo. acho. Aham. Que tem o seu sobrenome, João Pedro Delfino. É, qual foi a sua reação ao saber que a novela tá nas últimas semanas? Gente, já dá aquela. O coração já começa a bater mais forte, né? Já dá aquela saudade. Porque a gente já acabou de gravar, mas a gente ainda pode relembrar tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu assistindo. E aí, agora que tá nas últimas semanas, já baixa aquele aperto mesmo no coração de saudade. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu até não vi que tá nas últimas semanas, mas tem muita cena ainda, muita sequência mesmo para acontecer ainda. Coisas que ainda, revelações que vocês ainda vão descobrir. Então, segura aí que ainda tem muita coisa, mas já tá nas últimas semanas. Então, acho que agora vai dar uma acelerada ainda maior, uma agitada ainda maior nos capítulos. O outro perguntou aqui, João, você é um robô mesmo ou é uma pessoa, Eu gente? tô, mas isso é um segredo. Por dentro eu só tô fio aqui. Se for, a inteligência artificial dele é muito boa, eu acho. Bom, Mas deve ser legal ser um androide. Eu entendo o lado do Pinóquio querer ser um humano, mas também deve ter os seus lados, um lado bom aí de ser um androide. eu ia ter medo, cara. Se entra um vírus em mim, eu não sei o que eu É faço. verdade. Bom, arrasou, João. Mais uma vez, agradeço demais por ter citado o convite. Eu adorei o nosso papo. Ai, Para aqueles que te conheceram, né, a partir de agora, né? Eu acho muito difícil alguém não te conhecer. No caso, onde é que a gente acompanha o seu trabalho, cara? Redes sociais, onde você está presente? agora, eu sempre, todos os dias, eu tento postar alguma coisa nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô ativa aí todos os dias tentando mostrar um pouco mais do meu dia a dia, até bastidores da novela, que eu sei que tem muita gente que gosta, eu sempre faço os bastidores porque eu tenho muita coisa gravada, inclusive, então tá nas últimas semanas, mas minha galeria tá lotada de vídeo ainda, lotada de foto dos bastidores e coisas da novela ainda para postar. Fora isso, eu ainda mostro um pouquinho da minha rotina e o que está acontecendo no momento. Então, sempre me acompanha aí em todas as redes sociais. É tudo João Pedro Delfino. Estou aqui no Twitter comentando também. No TikTok também, interagindo, fazendo mais conteúdo lá. Coisas até que eu nem posto aqui. Então, é isso. Isso aí. Aqui, o outro botou aqui. Fã-clube João Pedro Delfim. João, e a nossa causa?
Verdade, hein? Não sei não. Eu falo com meus fã-clubes, com meus FCs, que a gente vai marcar de fazer uma ligação todo mundo junto. Vai rolar. É isso. Vai quebrar as operadoras, mas é por um bom motivo. Eu já fiz 2 vezes isso, foi muito legal ter esse contato também. Eu adoro interagir com os FCs, né, conversar mesmo assim. E eu vou fazer uma prova na cal. Isso aí, então show, pessoal. Lembrando mais uma vez, se você tiver perdido alguma parte desse episódio ou quer rever a live, ela fica salva aqui no Instagram, no YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar por Luca Moreira Entrevista. Até a próxima, João. Legal. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Foi bem legal. Até a Tchau. próxima.